Queridos, paz seja com todos. Podem tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Israel, um amigo. Ele faz uma propaganda da gente, né? Às vezes eu fico pensando, gente, é muita propaganda para pouca notícia, viu? Mas pela misericórdia de Deus, Deus tem estado conosco em todo esse tempo, tem nos guardado, e é um privilégio poder estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Não vou falar sobre êxodos, não vou falar sobre os projetos missionários, porque falamos sobre isso muito recentemente, quando estivemos aqui. Quero apenas deixar um convite para um congresso que está vindo aí, chamado Na Rota do Fogo. Na Rota do Fogo. Tem um vídeo pronto aí? Vamos passar o vídeo, 49 segundos só, para convidar você. Não é apenas um congresso, é uma convocação para os famintos e sedentos por avivamento. Deus está soprando sobre o Brasil e em pouco tempo viveremos o mais extraordinário avivamento que a nação brasileira já viu, que fará dela um celeiro de missões para o mundo inteiro, que vai desencadear o maior movimento missionário antes do arrebatamento da igreja. Eu creio nisso, a minha família crê nisso, e nós damos a nossa vida por um avivamento na nossa geração. Venha fazer parte dos famintos, dos incendiados pelo fogo da presença. O Espírito Santo está convocando você. Maravilha! De 30 de abril a 3 de maio, começa numa quinta-feira à noite, sexta-feira, 1º de maio é feriado, sábado e termina no domingo por volta das 10 horas da manhã. Será uma imersão em cultura de avivamento. Você vai receber pelo menos aí 30 horas de ministrações sobre cultura de avivamento. Isso é mais do que a maioria dos cristãos recebe em 20 anos de vida comum de igreja. Será uma verdadeira imersão em cultura de avivamento. Vai acontecer no Acampade, o acampamento da nossa igreja lá em Cocalzinho de Goiás, na Rota do Fogo. Por que na Rota do Fogo? Porque nós cremos que aquele fogo que veio sobre Atos 2, ele não veio para passear, ele veio para ficar. E ele permaneceu na terra e traçou a sua rota ao longo de mais de 2000 anos. Vez por outra aparece na terra uma geração faminta, sedenta, obcecada pela presença, e essa geração encontra a Rota do Fogo e caminha nela. Foi assim com os moravianos, o primeiro grande despertar. Foi assim com o avivamento de Gales, avivamento Azusa, avivamento em Cali, na Colômbia, em Almolonga, na Guatemala, avivamento nas Ilhas Fiji, avivamentos na Coreia, desde 1907, Coreia tem vivido um avivamento, avivamentos em vários lugares do mundo, e são gerações que encontraram a Rota do Fogo e caminharam nela. Quero desafiar você a participar desse congresso, dessa imersão, 30 de abril a 3 de maio. Na saída, eu quero te entregar um flyer desse, tem um QR Code aqui, só apontar a câmera do seu celular para cá, e você tem aí todas as informações que você precisa para participar da Rota do Fogo. Também quero apresentar para vocês 2 livros, Pai assim na terra como no céu, e Cativando o Coração do Pai. São 2 livros sobre cultura de avivamento. E lá na Rota do Fogo, eu vou estar lançando um 3º livro sobre cultura de avivamento, e o título dele é Entre o Pão e a Presença. É um livro sobre cultura do jejum em tempos de avivamento. Cultura do jejum em tempos de avivamento. Queridos, introduzindo o que nós vamos falar com você, vocês estão numa série de estudos sobre males que afetam a humanidade. Nós estamos caminhando para dias difíceis, dias tenebrosos. Em 1947, um grupo de cientistas do Comitê Atômico da Universidade de Chicago criou um relógio simbólico, uma metáfora, chamado relógio do fim do mundo. Então, esse grupo de cientistas entenderam que em 1947 nós estávamos há 7
minutos da meia-noite. Meia-noite é o tempo que eles estabeleceram para ser a extinção da humanidade, o que eles chamam de fim do mundo. É claro que quando eles falam de meia-noite, eles estão pegando emprestado um termo das Escrituras Sagradas, porque Jesus sempre, quando fez menção sobre o final dos tempos, ele usa o termo meia-noite. O certo é que nesse momento final da igreja na terra, nós estamos caminhando aceleradamente para tempos difíceis. A última atualização do comitê do boletim atômico da Universidade de Chicago sobre o relógio do fim do mundo aconteceu agora no dia 26 de janeiro, antes de explodir a guerra do Oriente Médio. Segundo os cientistas, nós estamos a 85 segundos do fim do mundo. Isso é uma metáfora, naturalmente, mas isso ratifica o que as Escrituras Sagradas falam sobre o final dos tempos. Dias difíceis estão vindo aí. Dias difíceis estão vindo aí. Dias de provação, dias de caos. A Bíblia fala sobre fome, epidemias, guerras. A Bíblia fala sobre terremotos. A Bíblia fala sobre eventos climáticos de natureza global. Enfim, tudo isso está reservado para esse momento final da igreja na terra. O certo é que é nesse tempo de perseguição, provação, caos, dificuldade, que a igreja sempre foi alinhada com o seu propósito eterno. A igreja nunca foi tão forte na terra quanto em tempos de adversidade. Bem, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tudo, porque nós estamos caminhando apressadamente para o tempo do fim. Estamos nos preparando para o último avivamento da história da igreja. Mas esse último avivamento será também em dias difíceis, dias complexos. E se nós não aprendermos a transformar crises, se nós não formos disciplinados pedagogicamente pelo Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, para aprender a transformar crises num aprendizado consistente, permanente, quando os dias difíceis vier, nós não conseguiremos sobreviver a eles. Eu estou falando que a nossa geração, ela é uma geração que perdeu de vista a providência. Nós sempre perdemos isso de vista. Hoje, quando a gente fala sobre, vou dar um exemplo claro, que às vezes se a gente falar sobre isso em alguns ambientes, parece que a gente está pregando heresia. Por exemplo, estocagem de alimentos. Um exemplo claro disso. Os nossos avós tinham lá na tuia o arroz para o ano inteiro, o feijão para o ano inteiro, a banha de porco na lata para passar pelo menos vários meses de provação ou de crises que viessem. Eles tinham autonomia de água, eles tinham autonomia de luz, porque era a lamparina, era o lampiãozinho lá da roça, ainda sem energia elétrica. Eles sabiam viver com tudo isso. Hoje, a gente sai de manhã para comprar carne do almoço. Se nós formos pegos de surpresa por um tempo de caos, nós sucumbiremos. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Se você mora no centro da cidade, num apartamento, no centro da cidade, e houver um apagão energético e cibernético de 72 horas, qualquer grande cidade vira um caos e vira uma verdadeira carnificina, um ambiente onde a vida tende a ser eliminada em pouco tempo. Estou falando de 72 horas. 72 horas se acaba a sua energia, lá a energia da sua casa, e acaba o acesso à tecnologia, um apagão cibernético. Você fica em casa pensando, daqui a pouco vai voltar. Passam as 6, 7 horas, 8 horas, não volta. Aí acaba o quê? A água da torneira. Porque a água da torneira precisa da energia para ser bombeada, para chegar na sua casa. Aí você pensa o seguinte, rapaz, deixa eu fazer um negócio, eu vou logo no mercado
e vou fazer uma compra para durar pelo menos uns 15 dias, porque eu sei lá o que é que vem pela frente. Mas aí você lembra que você não tem dinheiro espécie, e agora você não tem mais acesso ao seu cartão de crédito, você não tem mais acesso a absolutamente nenhuma tecnologia. Quando você pensa de ir no mercado, os mercados já começaram a ser saqueados nas primeiras 36 horas. Aí você diz, quer saber de uma coisa? Eu não sei onde é que esse trem vai dar, eu vou pegar o meu carro e vou vazar da cidade. Aí você lembra que você não anda com o tanque cheio, você anda sempre com o tanque vazio, e agora não tem mais como abastecer o carro, não tem como mais sair da cidade. E ainda que você tente sair da cidade, muita gente que tentou e acabou o petróleo já não consegue mais liberar a passagem, e agora acaba a coleta de lixo, e daqui a pouco, em 72 horas, uma cidade vira um caos. Nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para isso. Para isso o quê? Para o que a Bíblia diz, gente. A Bíblia fala sobre esses tempos. A Bíblia fala sobre esses dias difíceis. Ah, pastor, mas eu vivo por fé. Fé não elimina providência. O segredo da vida que o Senhor sempre nos ensinou é prever para prover. Lembra de José do Egito? A gente podia falar aqui muito sobre José do Egito. Ele preveu e, portanto, ele proveu. Ah, você lembra da parábola das 10 virgens que a Bíblia conta no Evangelho de Mateus? Elas preveram e por isso elas proveram. Você lembra da história daquele garoto que ninguém sabe o nome dele, que saiu para o culto, mas não sabia o endereço do culto, quanto tempo demoraria para caminhar até lá, quantas horas ia durar a pregação, se ia conseguir voltar no mesmo dia ou não. Ele chegou e pensou consigo, rapaz, quer saber de uma coisa? Deixa eu pegar 5 pães e 2 peixes que eu tenho aqui, deixa eu botar aqui na minha boroca, deixa eu levar esse negócio comigo, porque eu sei lá o que pode acontecer, vai que não dá para voltar hoje, e aí eu tenho pelo menos o socorro para me alimentar lá na estrada. O que esse garoto fez? Ele preveu, e por isso ele proveu. Em todos esses episódios que eu citei, Deus usou a providência dessas pessoas para cumprir um propósito. Aqui a gente podia estender isso com outros textos da Bíblia, mas não vem ao caso. O que eu quero trazer para você hoje um pouco sobre essa ideia de transformar a crise financeira em aprendizado constante. Bem, se eu puder te dar um conselho hoje, o conselho que eu te daria podia te dar alguns pequenos conselhos. Se prepare para dias difíceis. Ah, pastor, o senhor está muito escatológico, muito apocalíptico, mas dias difíceis não significa que vem para todo mundo, pode vir só para você. Você quer ver uma coisa aqui? Quem é aqui, dentre os homens que estão aqui, que é o provedor da casa? Ou seja, é você que trabalha para manter a casa e você é autônomo. Tem alguém aí? Tem um, tem dois, tem vários aqui. Perfeito. Quer ver uma coisa? Deus o livre de que aconteça isso, mas nós estamos sujeitos a isso. Eu também sou o provedor da casa. Imagine que eu ou você soframos um acidente, somos autônomos e vamos ficar aí 6 meses imobilizados sem trabalhar, sem entrar recurso, sem pôr pão dentro de casa. Quem é que vai cuidar da nossa casa? Quem é que vai cuidar da nossa família? Eu estou tentando mostrar para você como nós somos vulneráveis diante de um sistema e como nós somos vulneráveis nesse quesito providência, planejamento. Vocês lembram daquele... Deixa eu dar um exemplo aqui para você, muito simples, do que é um exemplo de providência. Existe um conceito hoje, uma disciplina chamada sobrevivencialismo. E dentro de sobrevivencialismo tem um sobrevivencialismo cristão. Um dia você pode pesquisar na internet sobre isso. Mas vocês lembram daquelas enchentes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul alguns anos atrás? Você lembra de cenas de pais que pegaram os seus filhos e foram subindo e ficaram no telhado da casa? E às vezes ficaram lá por 48 horas, por 72 horas,
e alguns, infelizmente, sucumbiram, foram levados pelas enxurradas. Ora, o que é providência? Se eu sei que eu moro numa cidade que tem riscos de alagamento, o que eu deveria fazer? Eu deveria ter na minha casa uma mochila de emergência, onde eu tivesse lá água mineral, umas barras de cereais, que eu pudesse sobreviver por 72 horas, que eu tivesse lá um colete salva-vidas, porque eu sei que eu estou vivendo nesse ambiente. Agora imagine se cada membro da família tem um colete desse, uma mochila dessa. Aí a enchente chegou, subiu, foi para o telhado, tem comida, tem água, tem como boiar na água aí, até encontrar um socorro. Estou falando de providência. Você quer ver como nós não pensamos que essas coisas podem acontecer? Se você mora num prédio e de repente, às 4 horas da manhã, a Defesa Civil, depois de uma noite de intensa chuva, bate na porta do seu apartamento e diz: olha, o prédio está correndo risco de desabar e você tem 5 minutos para sair de casa com a sua família. Nós entramos em desespero, porque a gente não sabe o que pegar e o que levar em 5 minutos, porque nós não estamos preparados para isso. Mas se eu tenho uma mochila de emergência, e nessa minha mochila de emergência eu tenho dinheiro espécie, se nessa mochila de emergência eu tenho um pouco de água, eu tenho barras de cereal, eu tenho cópia dos meus documentos pessoais, cópias dos documentos pessoais da minha família, eu tenho o que eu preciso para viver 72 horas, e isso acontece comigo, eu só reúno os filhos e diz, ou você reúne os filhos: meninos, cada um pega a sua mochila, vamos vazar daqui agora e vamos escapar com a nossa vida. O que é isso? Isso é providência. Mas nós não fomos treinados para isso, pelo contrário, nós somos disciplinados a nos tornar dependentes de um sistema, e cada vez mais nós estamos nos tornando vulneráveis desse sistema. Por quê? Porque eles nos tornam dependentes disso, e depois eles nos tiram isso, e quando eles nos tiram isso, a gente não sabe mais viver de nenhuma outra forma. Se eu perguntar para você aqui, quem aqui já viveu uma crise financeira que chegou a pensar assim: rapaz, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu nunca vivi um negócio desse, eu nunca enfrentei um caos desse nível, eu sinceramente não sei o que fazer. Eu sei que muitos aqui talvez já tenham se deparado com uma situação dessa, que você olha para todos os cantos e definitivamente você não sabe o que fazer. A maioria, queridos, de crises financeiras, a gente acha que é falta de dinheiro, quando na verdade não é falta de recurso, é falta de aprendizado. A maioria das crises que nós vivemos não é falta de dinheiro, é falta de aprendizado. Você já viu pessoas que saem de uma crise e entram noutra? Você já viu gente que parece, e a essas pessoas tendem a espiritualizar as coisas? Pastor, o diabo está muito furioso. O diabo, pastor, botou quente para cima de mim. Parece que quanto mais oro, mais assombração aparece. Quanto mais luta eu enfrento, só aparece pancada, só aparece luta, só aparece problemas. E às vezes a gente quer culpar, e aí a gente culpa o governo, a gente culpa o Lula, não que ele não tem as culpas dele, né, pessoal? A gente culpa o sistema, a gente culpa as nossas famílias, a gente culpa o ambiente que a gente foi gerado, o ambiente que a gente foi criado. A gente só não culpa a gente mesmo. Porque muitas vezes essas crises é tão somente a repetição de padrões que nós estabelecemos como aprendizado na nossa vida. E o que nós fazemos? Repetimos padrões. Isso não é só sobre dinheiro. Você já viu pessoas que se divorciou do primeiro casamento, porque o casamento vivia em crise, aí ele casou de novo, e aí ele divorciou do segundo casamento, porque o casamento só vivia em crise, e ele começa a repetir o mesmo padrão do primeiro, e depois ele vai para o terceiro, e o terceiro também está sempre repetindo o mesmo padrão, e ele acha que é o inferno que está
perseguindo a vida dele, quando na verdade ele está tão somente repetindo um padrão que ele aprendeu. E às vezes ele vai precisar desaprender para depois reaprender. A vida é assim, a gente aprende, a gente desaprende e depois a gente reaprende. Então eu estou falando de aprendizado. Eu gosto dessa palavra aprendizado, porque Jesus se submeteu a isso. Tem um texto da Bíblia que fala sobre aprendizado de Jesus, que ele é, ao meu ver, enigmático. É Hebreus 5:8. Porque Hebreus 5:8 diz assim, olha, embora sendo filho, ainda que ele fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu, por meio do sofrimento. Agora, peraí, se o pai não poupou o filho unigênito de um processo de aprendizado através da dor, por que acha você que ele vai poupar a mim e a você? Se o pai não poupou o filho unigênito de um processo de aprendizado através da dor, de um processo de aprendizado. Tem uma canção que eu gosto muito dela, ela é muito pouco conhecida no nosso meio, mas eu gosto muito dessa canção, que ele diz assim, olha, eu quero a cura, sendo assim eu preciso da dor. Eu quero as restituições, sendo assim eu preciso das perdas. Eu quero os montes, mas não antes dos vales. Quero as vitórias, mas não sem os combates. Quero a coroa de glória, então eu preciso passar pela cruz. Eu preciso entender que os teus processos me fazem mais como Jesus. Que as minhas questões talvez nunca encontrem respostas, mas Pai quer saber, por mim tudo bem. Porque o que importa não é só chegar, é o meu caminho até lá. O que importa não é só chegar, é o meu caminho até lá. Pai quer saber, por mim, tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós celebramos a cura, mas é a dor que nos forja. Nós celebramos a conquista, mas é a crise que nos treina. Agora, a crise obrigatoriamente vai nos produzir aprendizado em nós? Não. Isso depende da nossa maneira como a gente reage à crise. Quando a crise vem, alguns choram e outros vendem lenços. É você que vai escolher como você vai lidar com a dor. É você que vai lidar como você enfrenta a crise, porque crise também é oportunidades. Não é uma crítica a brasileiros que fazem isso, mas a gente sabe que do Brasil vai muita gente para a América em busca de melhores condições de vida financeira. E alguns de fato conseguem, voltam de lá e equilibram a vida financeira. E eles acham que eles equilibraram a vida financeira por causa do dinheiro que eles ganharam lá. Mas não foi o dinheiro que eles ganharam lá, foi o aprendizado que eles adquiriram lá de como lidar com o dinheiro. É isso que fez diferença na vida deles. Se você escolher qualquer lugarejo do Brasil, no município mais pobre do Brasil, no agreste nordestino, no sertão, lá no município de Melgaço, vizinho da nossa base missionária na Ilha do Marajó, que tem o menor IDH dentre todos os municípios brasileiros, você vai encontrar alguém que nasceu ali, cresceu ali e prosperou ali. Então não é o ambiente. Não é ambiente. Eu conheço pessoas que prosperaram num vilarejo que para chegar lá você tem que andar quase 100 quilômetros de estrada de chão, no meio da floresta amazônica, num vilarejo onde mora 1000 pessoas. E eles prosperaram ali. Então não é sobre o lugar, não é sobre o ambiente, é sobre atitudes. Nossas atitudes
definem as nossas altitudes. E eu separei aqui alguns princípios, algumas verdades, que pode te ajudar nisso que a gente chama aqui de aprendizado consistente. Separei algumas verdades, eu queria apresentá-las, algumas delas para você. Se você quiser tomar nota, algumas vão ser jogadas aqui, tá bom? Fique à vontade. A primeira delas é que crise é um sinal de alerta. Diga comigo, crise é um sinal de alerta. Não, crise não é só falta de dinheiro. Crise é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Agora, a origem da crise pode ser várias. Nem sempre eu sou o culpado da crise que eu estou vivendo. Mas preste atenção, eu posso não ser o culpado por ter entrado nela, mas eu sou responsável por sair dela. E às vezes eu estou nela por culpa minha mesmo. São decisões erradas que eu tomei. Ah, pastor, eu estou numa crise terrível. De quem é a culpa? Do meu sócio. Meu sócio me passou o cano, me deu o cano, me passou a perna, me deixou com uma dívida de 300 mil reais, meio milhão de reais. Eu não tenho a menor chance de pagar. De quem é a culpa? Do meu sócio. Quem foi que escolheu aquela pessoa para ser sócia? Eu. Então a culpa é sua. Você entende isso? Porque no momento que eu digo a culpa é minha, eu estou dizendo a responsabilidade é minha. Então se alguém tem que fazer alguma coisa para mudar esse cenário, esse alguém sou eu. Se eu jogo a culpa no Vanderlei, então eu vou esperar que o Vanderlei faça alguma coisa para mudar a minha situação. Mas se eu assumo a responsabilidade, a crise é uma lâmpada amarela no painel do carro, dizendo assim, epa, tem alguma coisa que não está bem. Agora, a crise também é uma oportunidade de aprendizado. E se você não aprende na crise, você vai repetir o ciclo. Já viram pessoas que vivem de ciclos? Elas são dominadas por um nível de ansiedade tão grande que elas vivem de ciclos e elas não suportam a pressão. Você encontra ele, e aí, como é que está a vida? Ah, rapaz, montei uma oficina de bicicleta, bacana, prosperidade para você. 6 meses depois, e a oficina como vai? Fechei. E está trabalhando com o quê? Abri uma pamonharia. 6 meses depois, e aí, rapaz, pamonharia aí, pastor, aquilo é só dar BO, aquilo não dá certo não. Você está trabalhando com o quê? Abri uma floricultura agora, uma borracharia. Ele vive em ciclo, ele vive em recomeços, porque ele não aprendeu a enfrentar os seus problemas internos, de como reagir diante da crise, e por isso, ele tem sempre que ficar recomeçando alguma coisa, para garantir um certo nível de entusiasmo, que seja capaz de mantê-lo vivo. A primeira coisa que eu quero falar para você é isso, a crise é um sinal de alerta, não é o fim, não é o fim do túnel, é só dizendo para você, para, avalia, pisa no freio, olha ao seu redor, reaprenda, descubra onde é que está errado, onde foi que você chegou nesse ponto, e recomece, mas recomece de forma correta. A segunda verdade que eu queria abordar para você é o seguinte, a crise, revela padrões escondidos. A crise revela padrões escondidos. A crise, na verdade, queridos, ela só traz à tona a realidade que os meus olhos não conseguiram ver. A crise só apresenta para mim, de forma latente, algumas coisas que estão ali e eu não conseguia enxergar. A crise, na verdade, ela só revela um padrão. Esse padrão pode ser, por exemplo, falta de controle. Sabe pessoas que não conseguem controlar dinheiro? Se você coloca 300 reais na mão dele, em 24 horas acabou. Você coloca 30 mil, em 24 horas acabou.
Se você coloca 300 mil, em 24 horas acabou. Se você coloca 3 milhões, em 24 horas acabou. O que existe dele não é falta de dinheiro. O que existe na vida dele é uma falta de controle. É uma falta de autoliderança financeira. É uma falta de administrar a própria vida. Esse pode ser um padrão escondido. Quer ver um outro padrão escondido? Impulsividade. Sabe aquela pessoa que toda hora que vai na rua compra alguma coisa que não precisa? Toda hora que ela pega o celular e aparece uma propaganda do Mercado Livre, ela tem que comprar alguma coisa porque é a forma dela se sentir bem, é a forma dela se sentir emocionalmente estável, é se ela estiver comprando alguma coisa. E aí nesse momento ela substitui uma palavra perigosa por uma palavra aceitável. Ela vê um produto, ela diz assim: eu quero. Tem problema querer comprar alguma coisa? Não tem. Você tem dinheiro para isso? Compre. Claro que tem dinheiro para isso, compre. Mas compre sabendo que você está fazendo um agrado para você. Eu estou comprando alguma coisa que eu quero. Eu preciso? Eu não preciso, mas eu quero. Tem dinheiro? Eu quero. Bacana, então compra. O problema é quando você substitui o eu quero pelo eu preciso. Quando aquilo que você quer, você confere a isso um status de necessidade. Vou dar um exemplo. Você está com a geladeira que tem 30 anos e ela gela direitinho, maravilha, e você é feliz com a sua geladeira, mas a sua felicidade acaba no dia que você vai participar do grupo familiar na casa da irmã Teresa. Porque quando você chega na casa da irmã Teresa, você dá uma olhada, você não vê uma geladeira, você vê uma nave espacial. Você vê um negócio granfino, gigantesco, você diz: uau! Aí você diz assim: é de uma dessa que eu preciso. Você não precisa, você quer. Mas você pegou aquilo que você quer e levou para a categoria da necessidade. Eu preciso disso. Agora pronto, sua vida acabou. Enquanto você não entrar na Amazon, no Mercado Livre, e comprar aquela nave espacial, parcelando em 24 vezes, a felicidade não toma conta da sua vida de volta. Aí de repente, você comprou, e agora você está sorrindo para as paredes. O seu sorriso acaba na hora que você liga a televisão e descobre que aquela marca acabou de lançar um modelo novo. Diz: uau, que besteira que eu fiz. É dessa aqui que eu preciso. Eu estou pegando o exemplo de uma geladeira, mas a gente podia estar falando de roupa, de sapato, a gente podia estar falando de qualquer outra coisa, podia estar falando de carro, a gente podia estar falando de celular. Pastor, eu preciso de um iPhone 17. Porque todo mundo que eu conheço tem um iPhone 17. Não tem sentido eu estar lá com o meu iPhone 12, ou o meu Samsung, o meu Redmi, não é? Não tem sentido, o meu LG. Espera aí, mas você precisa de todas as funções que o iPhone 17 tem? Não, precisar eu não preciso. Então você não precisa. Entende? Você quer comprar por impulsividade. Você quer aprender a não comprar por impulsividade? Passou na porta de uma vitrine, viu um produto e diz: uau, esse negócio ia dar bem lá em casa. Rapaz, aí o vendedor vê quando os seus olhos brilham, não vê? Ele sabe quando os seus olhos brilham. Bem, aí o que você faz? Você diz assim: não vou comprar agora. Vou voltar para casa, vou esquecer desse assunto. Daqui 2, 3 dias eu vou ver se realmente eu estava precisando daquilo ou se era só impulsividade minha.
Depois de 2, 3 dias você descobriu que você realmente precisa daquilo, bacana. Aí você chama seu esposo ou a sua esposa, que é o que está menos emocionalmente envolvido no processo, e pede ele para ir lá negociar. Porque se for você negociar, meu irmão, com esse brilho no olhar que você tem quando vê o produto, você já viu o que vai acontecer. Você entende isso? Então, frear a impulsividade. Às vezes, a crise financeira que você está vivendo é só resultado de um padrão repetitivo de impulsividade que te acompanha a vida inteira. Comprando coisas que você não precisa, para agradar pessoas que às vezes você nem gosta, ou que não tem nenhum tipo de afinidade com você, só para não ficar defasado diante de um padrão que foi estabelecido para a nossa sociedade. E o padrão é: se eu não uso iPhone, eu não sou bem visto. Se eu não ando de carro novo, eu não sou bem visto. Eu preciso de um carro importado. Você precisa mesmo? Você precisa? Não, pastor, eu preciso de um carro de pelo menos 250 mil reais. Me conta então como é que é a sua vida. Não, todo dia de manhã eu levanto, eu vou para o meu trabalho, trabalho de segunda a sábado. Que distância você caminha? Ah, pastor, de lá de casa para o meu trabalho é 5 quilômetros. Você precisa de um carro de 300 mil reais para sair de casa e ir para o trabalho, percorrer 5 quilômetros de segunda a sábado. Você entende isso? É claro que toda regra tem exceção, porque tem gente que o carro vai produzir bons negócios para ele. Ninguém vai comprar um imóvel de um corretor que chega num Chevette 77, né? Então, às vezes, o seu trabalho exige que você vista bem. Às vezes, o seu trabalho exige que você tenha um celular moderno. Às vezes, o seu trabalho. Mas isso não é, presta atenção, isso não é despesa, isso é investimento. Você está fazendo um investimento que vai produzir, vai pôr dinheiro no seu bolso e não vai tirar dinheiro do seu bolso. Mas isso são casos raros. Isso não se aplica à maioria. Isso não se aplica à maioria. Então, entenda que às vezes a crise só está revelando um padrão escondido: impulsividade, ausência de planejamento. Imagine você que ganha aí 2 mil reais por mês e todo sábado e domingo você vai para a praça de alimentação do shopping. Você vai ter problema, gente. Claro que você vai ter problema com isso. Claro que você vai ter problema com isso. Ou você envolver numa prestação de algum eletrodoméstico ou de qualquer coisa que comprometa 60% da sua renda, você vai ter problema com isso. Ou comprometer uma fatura de cartão de crédito que 3 salários seus não dá para pagar, você vai ter problema com isso. Isso é falta de planejamento. E às vezes é dependência emocional de dinheiro. Às vezes tem pessoas que, se não tiver 500 reais, 1.000 reais no bolso, parece que elas não se sentem gente. Ou seja, nós somos treinados na nossa geração a apresentar a nossa identidade a partir do que a gente tem ou do que a gente faz. Isso é muito comum. Isso é um padrão geral. Quantas vezes você chega para um pastor e pergunta assim: qual é o seu nome? Eu sou o pastor Pedro Afonso do Nascimento. Ah, então tudo bem, o nome do senhor é pastor Pedro Afonso. Não. O nome do senhor não é pastor? Não, pastor é o que eu faço. Então, se pastoreio é o que eu faço, não é quem eu sou. Eu não sou o que eu faço. Qual é o seu nome? Eu sou o doutor. Mas o seu nome é doutor? Não, doutor é o que eu faço. Não, isso não é a sua identidade. Porque se você achar que a sua identidade é o que você faz, no dia que você parar de fazer, você vai perder a sua identidade. E você vai entrar em crise. Então eu não sou o pastor Elismar, eu sou Elismar. Eu sou Elismar que estou como pastor durante a minha trajetória de vida aqui na terra nos meus últimos 30 e tantos anos. Se eu sou pastor de igreja,
eu estou pastoreando igreja, mas essa não é a minha identidade. Se um dia eu deixar de pastorear a igreja, a minha identidade não vai desaparecer por causa disso. Só que às vezes a gente eu peguei o exemplo da identidade é confundida com o que eu faço, que às vezes a gente confunde a identidade com o que a gente tem. Então identidade às vezes tem a ver com o que eu tenho. Logo, se eu não tenho, eu não sou ninguém. Eu me considero um João ninguém, porque eu não tenho. E aí a crise vem. Porque a crise vem porque agora o meu emocional não é definido pelo que eu tenho, é definido pelo que eu não tenho. Ah, pastor. Exatamente. Às vezes a grama do vizinho é mais verde, né? A gente tem essa percepção. E às vezes a gente começa a achar que tem a ver com o que eu tenho, queridos. E aí quando eu acho que a felicidade está no que eu tenho, se eu não tiver, eu sou infeliz. Aí eu encontro o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então diga comigo, felicidade é um aprendizado. Paulo está dizendo, eu aprendi, é um processo, eu aprendi a viver contente. Estou com fome, tenho abundância, estou contente. Final de semana lá em casa foi picanha, glória a Deus. Foi ovo frito, aleluia. Foi arroz puro, glória a Deus. Não é isso que me define. Eu não sou definido pelo que eu tenho, eu não sou definido pelo que eu faço. A minha definição tem a ver com a identidade que Cristo gerou na minha vida, e eu aprendi a viver contente. Paulo, e o que você faz para aprender a viver contente? Primeiro, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu deixo o passado no passado. O que Paulo está dizendo? Eu não vou sofrer por aquilo que eu não posso resolver. Ah, pastor, estou tão triste. Por quê? Porque eu planejei tanto as férias, eu não consegui ir. Dá para resolver isso? Não. Então não sofra por causa disso, ora. Ei, pastor, essa semana eu estou muito chateado. Por quê? Sonhei tanto com uma casa lá no condomínio, queria tanto ter comprado aquela casa. Sonhei, passei 5 anos me alimentando que ia dar certo e não deu certo. Dá para resolver? Dá. Ué, então vai lá e resolva. Não, pastor, não tem jeito. Então para de sofrer por isso. Entende? Para de sofrer por aquilo que você não pode resolver. Ah, pastor, não consigo, pastor. Eu ando de carro velho, minha casa é a mais simples do bairro. Pastor, você não tem noção, pastor. Meu sapato é furado. Querido, o que eu ganho é uma miséria, pastor. Você não tem noção do que eu ganho. Dá para resolver? Dá para melhorar? Não dá, pastor. Então para de sofrer. Não sofra por aquilo que está fora do seu controle. Quando você olha para a crise, entra na crise e pensa, dá para resolver? Dá, então vou bater no peito, eu sou de guerra e vou para cima. Vou para cima e não vou sofrer não, vou encarar, eu sou de guerra. Agora não dá para resolver. Se não dá para resolver, escolha suas guerras. Não entra numa guerra que você já entra derrotado. Esquece desse assunto, toca o barco para frente. Estudou 10 meses para passar no vestibular, não passou, e aí vai entrar em depressão por causa disso? Sacode a poeira. Vai estudar mais 10 meses, e depois mais 10, e depois mais 10, uma hora vai dar certo, vai passar, vai acontecer. Mas para de sofrer por aquilo que está fora do seu controle. Às vezes a crise, eu estou dizendo para vocês, que a crise muitas vezes, ela não cria o problema, ela revela um problema que já está dentro de nós, através de um padrão. E esse padrão às vezes é impulsividade, esse padrão às vezes é ausência de planejamento, é gente que não se prepara para o dia da dor, é gente que não se prepara para o dia da dificuldade. 5 virgens enfrentaram um problemão. Por quê? Porque não se prepararam. Porque não estava pronta para a hora da adversidade. Você tem que estar pronto para a hora da dor, porque ela vai vir. O sol nasce para todos, a chuva não cai só para mim. A chuva cai para mim, cai para você. As crises que vêm sobre a humanidade vai se abater sobre todos nós. Agora, é como a gente enfrenta.
é como a gente lida com isso. Crise, diga comigo, crise é escola, é um processo pedagógico. Eu acabei de dizer para vocês que tem duas pessoas, dois tipos de gente que enfrenta a crise: aqueles que choram e os que vendem lenço, aqueles que se abatem e aqueles que aproveitam a oportunidade para crescer na crise. Olha para a pandemia. Quantas pessoas tiveram problemas emocionais durante a pandemia porque ficou em casa? Quanta gente aproveitou o tempo da pandemia para reaprender novas coisas e prosperaram na pandemia? Então não é sobre a dor, não é sobre a crise, é como você lida com ela. Quem aprende, diga, quem aprende, sai na frente. Quem não aprende, repete a dor. Quem aprende, sai na frente. Quem não aprende, repete o ciclo, repete a dor, repete a dor. Ou você transforma a dor em disciplina, ou a dor vai voltar como consequência na sua vida. Então entenda que a crise, eu gosto de uma história, não vamos aqui entrar nela em detalhes, porque a gente precisaria de muito tempo para pensar sobre ela, que é uma história pouco conhecida da maioria dos cristãos, de quem navega em águas rasas, mas no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, conta a história de 4 leprosos que estavam à porta da cidade de Samaria. Resumindo a história, a cidade de Samaria estava cercada pelo rei Ben-Hadad, rei da Síria, ninguém entrava, ninguém saía, 5 meses sitiada, crise lá dentro, fome lá dentro, ninguém produzia nada, o desespero tomou conta, a mulher já estava combinando com a outra de matar o filho para cozinhar e comer, porque já não tinha mais alimentação, e lá do lado de fora da cidade, expulso, porque eram leprosos, excluídos socialmente, no lixão, comendo o lixo da cidade. Agora, se não tinha o que comer lá dentro, imagina o que ia para o lixo. Os caras não tinham a menor perspectiva de vida. Um olhou para o outro e disse assim: rapaz, eu estava pensando num negócio. Foi, nossa situação não é das melhores, não. Eu concordo com você. Sabe o que eu pensei? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, tem fome na cidade, a gente vai morrer. Vamos fazer um negócio? Vamos meter a cara. Vamos encarar o exército do rei Ben-Hadad. Porque vai que a gente vive, né? E se a gente morrer, não vai ser prejuízo nenhum, nós já ia morrer de qualquer jeito mesmo. Olha a percepção desses caras. Gente que entende que a ação é a única maneira digna de se enfrentar a crise. Que a ação é a única maneira digna de se enfrentar a dor. Não é ficar se trancando. E sabe o que é extraordinário nesse texto? É que dentro da cidade tinha um profeta chamado Eliseu. Eliseu estava lá dentro do caos e era um cara extraordinário, mas foi esses 4 leprosos que salvaram a cidade. Foram esses 4 leprosos, foram a resposta de Deus para esse tempo de crise da dor. Por quê? Porque eles transformaram dor em disciplina. E eles aprenderam a pensar. Porque uma das coisas que a crise gera em nós é que ela engessa o raciocínio. Ela engessa o pensamento. Lembra de Agar? Agar no deserto com Ismael. Pegou o menino, acabou a água do odre, pôs o menino numa certa distância para não ver o menino morrer e desabou a chorar. E Deus chega para Agar e pergunta: o que você tem? Parece que Deus tem esse tipo de padrão, né? A gente está no meio da dor. O que foi, meu filho? O que está acontecendo com você? Você está brincando comigo, né, Deus? Tô nas últimas aqui. Agar. Aí Deus disse assim para Agar: levanta a cabeça. E a Bíblia diz que quando Agar levantou a cabeça, a palavra é essa: ergue-te, Agar. Quando ela levantou a cabeça, a Bíblia diz assim: e ela viu um poço de água. A Bíblia não diz que Deus cavou um poço de água. Ela viu o poço de água. Porque a dor engessa o raciocínio e nos impede de enxergar a bênção de Deus, por mais perto que ela esteja. Mas quando você treina o seu coração para enfrentar a crise, e você desenvolve um aprendizado consistente em meio à dor,
Você é livre para pensar. Quer saber de uma coisa? Vamos encarar esses caras. Porque se morrer, nós ia morrer de todo jeito. Mas vai que dá certo. Vai que a gente vive. E os camaradas foram. E o texto é cheio de muitos outros detalhes que não convém a gente entrar em detalhes aqui. Para caminhar para o encerramento, eu quero passar para deixar com vocês alguns princípios que podem te ajudar a transformar crises financeiras em aprendizado consistente, tá bom? Vou jogar aqui algumas ideias. Primeiro, assuma a responsabilidade. Todo mundo falando, vamos lá, assuma a responsabilidade. O problema chegou em você, e se foi culpa sua, assuma seus BOs. Mas o problema chegou em mim, a culpa não foi minha, não tem problema. A responsabilidade de resolver vai ser minha. A crise para em mim. A crise para em mim. Eu assumo a minha responsabilidade. E quando eu assumo a minha responsabilidade, eu vou começar a organizar a minha vida financeira. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ajustar o meu orçamento ao meu estilo de vida, ao meu padrão de vida, ou melhor, eu vou ajustar o meu padrão de vida ao meu orçamento. Então, é isso que eu ganho? Então, se é isso que eu ganho, é isso aqui que eu tenho para trabalhar. É com isso aqui que eu vou trabalhar. Eu não vou gastar mais do que eu ganho, eu vou organizar a minha vida, eu vou separar um pouco disso aqui, eu vou fazer um plano de previdência, seja público, seja privado, seja um plano que você mesmo pensa, porque um dia você vai envelhecer, um dia a idade vai chegar, e quando a idade chegar, você que é o provedor da casa, quem vai cuidar de você, quem vai cuidar da sua família, quem vai cuidar da sua esposa? Você tem que pensar no futuro. A Bíblia diz que na casa do prudente existe abundância de alimentos. Existe abundância de alimentos. Sabe de uma coisa, queridos? Organize sua vida financeira. E uma das coisas para você organizar a sua vida financeira é essa, ó. Dê um basta. Fuja dos agiotas. Agiota não é de Deus, gente. Para com isso. Não tem sentido você, para cobrir uma dívida, entrar numa outra para pagar 7, 8, 9, 10% de juros. Claro que quando eu estou falando de agiotagem, eu estou falando de exploração, gente. É disso que eu estou falando. Não estou falando de empresas sérias que trabalham com as normas que o mercado apresenta. Estou falando de agiotagem mesmo, estou falando de um crime. E quantas pessoas eu conheço, inclusive na minha família, pessoas que foram muito prósperas ao longo da vida, mas foram se afundando em pagamento de juro. Pagando juro, pagando juro, pagando juro. Aí para cobrir um, faz um empréstimo com outro. Para cobrir aquele, faz um empréstimo com outro. Isso não tem sentido. Não tem sentido você pagar 4, 5% de juro por mês. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te enterrar você. Isso vai acabar com o seu orçamento. Isso vai acabar com as suas finanças. Então comece organizando sua vida financeira. Estabeleça seus gastos. Eu não vou gastar mais do que ganho. Eu vou separar parte do que eu ganho e eu vou colocar isso ou numa caixinha, ou eu vou fazer um plano pessoal de previdência, ou eu vou pagar a prestação de um lote lá no meio do nada, que nasceu no meio do nada, mas que daqui 20 anos aquilo vale uma grana violenta. Vai pagar um consórcio. Se você não tem aquela disciplina pessoal de todo mês fazer a sua aplicação, pensa num consórcio, pense em alguma coisa nesse sentido aí, mas comece a pensar no futuro, comece a fazer a sua reserva de emergência. Pega um pouquinho, faz sua reserva de emergência todo mês. Não é sobre intensidade, é sobre disciplina. Não é você chegar esse mês e falar, eu vou investir 10 mil reais aqui lá no CDB. Não é. É que seja 200, é que seja 300, é que seja 100, mas 100 todo mês ao longo de 30 anos, ao longo de 20 anos. É sobre disciplina, não é sobre intensidade, é sobre disciplina. Estou tentando te ajudar a como você vai transformar sua crise em aprendizado.
Para de culpar a economia, para de culpar o governo. Olhe para as possibilidades que aparecem. Aumente a sua renda. Como? Não sei. Se qualifique talvez. Faça um curso novo. Aprimore o que você faz. Faça o que você faz bem feito. Pastor, mas o que eu ganho não dá para mim viver. Então aumenta isso. Como? Melhore. Seja um melhor funcionário. Busque uma promoção. Trabalhe para isso acontecer. Bons patrões promovem bons funcionários. Trabalhe isso em você. Trabalhe. Faça uma faculdade. Faça um curso profissionalizante. Se especialize em alguma coisa. Faça o que você faz, se é o que você ama fazer, mas faça bem feito, faça com diferencial. Deus está aí para te ajudar, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Sabe, para dar a luz que você precisa, para sair daqui dizendo, eu preciso crescer nisso, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou crescer nisso. Corte excessos. Comece a cortar despesas que está consumindo seu orçamento. Coisas que não têm sentido. Você precisa do Netflix? Não precisa, então corta. Não, mas eu tenho condição de pagar, então pague. Está comprometendo sua renda? Então corta. Entenda, começa a cortar excessos. Se você ia todo final de semana para o shopping, vai um sábado do mês só para fazer uma gracinha. Compra um sorvete de casquinha lá, dá uma passeada, não é? Mas adapte o seu padrão de vida ao que você efetivamente ganhe. Crie prioridades. Estabeleça prioridades. Estabeleça uma forma de você aumentar o seu patrimônio. Estabeleça uma forma de você criar um fundo de reserva com alta liquidez, que pode te socorrer na hora da dor, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da necessidade. Como dizem os coaches dessa área, eles têm razão em muita coisa. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. Diversifique suas aplicações. Diversifique o que você faz. Sabe? E honre a Deus. Honre a Deus com a sua renda. Honre a Deus com os recursos que Ele te deu. Entenda que não é para você, é através de você. Você não é depósito, você é canal de Deus. Você nasceu para ser canal de Deus. Não seja o mar morto, que recebe as águas do Jordão e para nele, e por isso evapora. Seja o mar da Galileia, que recebe e abençoa, recebe e abençoa. Isso é muito poderoso, porque isso treina o seu coração para definir quem está no comando. Tem problema eu ter as coisas? Não. O problema é quando as coisas têm você. Tem problema você ter dinheiro? Não. O problema é quando o dinheiro tem você. Tem problema você ser uma pessoa rica? Não. O problema é quando a riqueza tem o seu coração. Seja liberal, honre a Deus. Por menos que você ganhe, vai no supermercado comprar uma carne, compra 1 quilo para a irmã Maria, aquela vizinha que mora do seu lado, viúva, e que passa uma dificuldade terrível. Isso vai treinar seu coração para lidar com o dinheiro, para não ser escravo dele. O cara está lá no sinaleiro, o venezuelano está lá, fazendo malabarismo para tentar ganhar o pão de cada dia. Dá um 5 para ele, dá um 10 para ele. Você está valorizando o trabalho de alguém que está suando para sobreviver. Isso está treinando o seu coração para ser generoso. Está treinando o seu coração para não ser escravo. Entende isso? Seja ofertante, seja dizimista. Treine o seu coração no que diz respeito à fidelidade. Você sabe por quê? Seja disciplinado. Diga comigo, desenvolva disciplina.
Porque disciplina constante vence a intensidade. Não adianta a gente falar isso aqui e você sair daqui empolgado essa semana e fazer tudo certo, e daqui 3 meses você está repetindo os velhos padrões da sua vida. Entende isso? Coloque constância naquilo que você faz. Pequenas decisões gera grandes mudanças. E o último conselho que eu vou te dar: aprenda continuamente. Leia sobre isso, busque conselhos, desenvolva sua inteligência financeira. Ignorância financeira é cara demais para ser mantida. Eu vou repetir: ignorância financeira é cara demais para ser mantida. Não seja orgulhoso. Olhe para as pessoas que estão do seu lado e que você vê pessoas que não ganham tão bem, mas conseguem viver bem com o que ganha. Conversa com essas pessoas, peça ajuda, peça conselho, estude, leia, faça um curso se for necessário. Mas saia daqui disposto a dizer: eu vou assumir responsabilidade de aprender. E Deus vai te tirar da crise. Mas mais do que te tirar da crise, Ele vai tornar você alguém que não vai voltar para ela. Ele vai te ensinar a viver para não voltar para ela. Sabe por quê? Porque crise, quando a gente consegue transformar num aprendizado consistente, isso gera em nós maturidade, sabedoria, autoridade. Na crise, Deus não está apenas suprindo você, Deus está formando você. E aqui eu quero que você guarde essa palavra que eu vou trazer agora. Um último conselho: não importa se essa crise chegou em você por culpa sua, por culpa de alguém, pelas circunstâncias globais, pelo ambiente que você está inserido, por um acidente de percurso, não importa como chegou em mim, eu sou responsável para sair dela. E eu tenho o meu Deus para me ajudar. E eu descobri que o meu Deus não desperdiça crises. O meu Deus não desperdiça crises. Ele pode não ter provocado elas, mas Ele não desperdiça elas. Ele transforma crises em ajustes de rotas para me levar para o propósito. Deus não mandou o Moisés matar o egípcio e fugir para o deserto. Aquele BO foi culpa do Moisés, mas Deus não desperdiça crise. Deus usou aquilo ali para treinar Moisés, para liderar toda uma nação. Então não importa se o problema foi gerado por outro ou foi gerado por você. Se você está no meio do furacão, Deus não desperdiça crise. A primeira coisa que você vai pedir é: Deus, me ensine a ter a paz que excede todo entendimento e ver de forma sóbria aquilo que na dor eu não conseguia enxergar. E Paulo diz que a paz que excede o entendimento. Sabe o que é isso? Paz que não se explica. É você estar dentro de um barco, o barco está naufragando, a água está entrando, os discípulos desesperados, e Jesus com a cabeça numa almofada, dormindo. Alguém que consegue dormir em paz no meio de uma tempestade é quem tem convicção que o que importa não é só chegar, é o meu caminho até lá. Que o processo me torna mais parecido com Jesus. Que essa dor e essa crise que eu estou vivendo, ela pode me abater, ou ela pode me treinar e me ensinar para lá na frente assumir responsabilidades maiores no reino de Deus, no propósito de Deus para a minha vida. Quando eu entendo isso, a crise me empurra para o propósito. Fique de pé. Estamos encerrando. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração
E que você possa, não importa o que você está vivendo. Pastor, o senhor fala isso, que eu não está na minha pele. Querido, o que você está vivendo na sua pele é para você viver na sua pele. Mas você precisa aprender a lidar com isso. Bata no peito e diga: eu sou de guerra, eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Eu vou aprender como lidar com isso. Eu vou ser um especialista de crise. E lá na frente eu vou ajudar muita gente que vai estar caminhando pelo mesmo caminho que eu caminhei. Se você entende que precisa ajustar algumas coisas na sua rota financeira, porque se você fizer as coisas como você sempre fez, você vai ter os resultados que você sempre teve. Quer resultados diferentes? Começa a fazer coisas diferentes. E se você entende que você precisa ajustar a sua rota, que a vida financeira não está fácil, e que você precisa de um milagre de Deus, mas mais do que isso, você precisa aprender com Deus a como lidar com o milagre que Ele vai te entregar. Eu quero orar por você. Quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você entende que essa palavra foi para o seu coração, que você precisa eliminar alguns padrões, que você precisa consertar algumas rotas. Deus tem para você, Deus. Deus tem para você. Mas mais do que um milagre para te fazer socorrer hoje, Ele quer te ensinar a viver sem precisar de um milagre. Às vezes a gente acha que precisa de um milagre financeiro. Aí Deus faz um milagre financeiro hoje, aí amanhã a gente está precisando de outro milagre financeiro. Deus está dizendo: eu vou fazer um milagre, mas mais do que isso, eu vou te ensinar a viver para não depender desse milagre nunca mais. Eu preciso aprender um pouco aqui. Feche os seus olhos. Eu preciso aprender um pouco ali. Se você entende que essa palavra foi para você, que você precisa de resultados diferentes na sua vida financeira, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você.